Silva, do Leitura com Ternura, e hoje eu vim fazer um vídeo diferente de resenha. Eu vou gravar hoje uma tag pra vocês. A tag se chama Hábitos de Leitura, e eu conferi essa tag, na verdade eu vi essa tag no blog Book e Companhia da Tayane, tá? Então eu vou deixar o link aqui pro blog dela pra vocês conferirem lá. A tag tem 7 perguntas, bem simples e rápida, e eu vou responder ela agora pra vocês, tá? Vou conferir aqui no celular, pessoal, porque eu deixei a tag aqui, então eu vou ler as perguntas daqui, tá bem? Bom, a primeira pergunta é o seguinte: quando você lê? Manhã, tarde, noite, o dia inteiro, ou quando tem tempo? Na verdade, pessoal, eu sou uma leitora compulsiva, então eu tô sempre lendo. Então, sempre que eu tenho um tempinho extra ao que eu estiver fazendo, eu tô lendo. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem de ônibus que leva mais de 1 hora, eu sempre tenho um livro na bolsa, então eu sempre vou estar lendo. Eu leio nem que seja um capítulo, 2 páginas, mas se eu for escolher um período do dia pra ler, eu gosto de ler pela manhã. É o tempo que eu tô tendo o costume de ler. Eu leio muito pela manhã. E eu tô começando a ler à noite. Eu não gosto muito, porque eu não gosto de dormir muito tarde. E então eu não costumo ler muito à noite, ficar até altas horas lendo, não tenho muito esse costume. Mas se eu for escolher um período, é pela manhã. Segunda pergunta: você lê apenas um livro de cada vez? Bom, na verdade, eu lia um livro de cada vez. Eu costumava dizer que não era legal você ler mais de um livro, porque você não acompanha as histórias e você mistura. É melhor você parar e ler apenas um livro e quando finalizar, ler outro livro. Só que agora, a última semana, por coincidência, eu tô lendo 2 livros simultâneos: A Garota Exemplar e O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E eu tô vendo que dá certo. Então, quando eu tô com humor, eu leio um livro, e quando eu mudo um pouquinho, e não é nem que eu enjoe da história, mas quando eu não tô ali com aquele clima pra ler determinado livro, aí eu mudo pro outro. Como eles são diferentes, dá aquela equilibrada e eu não fico sempre na mesma leitura. Isso serve também muitas vezes para quando eu ler livros com mais páginas, né, livros maiores, porque aí eu posso ler um livro maior e ler uns mais curtos para ir terminando e ter mais material de leitura, né? Sem deixar meus livros maiores de lado, que eu tô com uma lista ali pra ler, então tô tentando equilibrar as leituras dessa forma. Qual o seu lugar favorito pra ler? Eu gosto muito de ler deitada, então ou eu tô no quarto, ou na sala, até na rede eu gosto de ler. Agora, uma característica é que eu gosto de ler sozinha, porque eu tenho um problema de vista, que não pode ser resolvido agora com os de óculos. Então eu prefiro estar sozinha pra ninguém estar olhando, porque eu tenho que estar muito pertinho do livro, às vezes preciso usar uma lanterninha pra iluminar melhor o livro. Então, se for preferir um local, eu gosto de ler ou no quarto ou na sala. Pergunta número 4: o que você faz primeiro? Lê o livro ou vê o filme? Gente, a resposta é clichê, mas eu leio primeiro o livro. A não ser que eu assista um filme sem saber que aquele filme foi adaptado de um livro. Mas se eu puder escolher, se eu souber que aquele filme foi adaptado de um livro, eu prefiro com certeza ler o livro primeiro. Ou se eu souber de uma estreia cinematográfica, agora eu procuro saber se esse filme foi adaptado de um livro e vou procurar ler o livro primeiro. Qual formato de livro você prefere? E-book, audiobook ou livro físico? Quem me conhece sabe que eu sou louca pelos livros físicos. Então eu tenho a necessidade de ter aqueles livros em mãos, de pegar, de folhear. Eu sou muito tradicional com isso. Mas eu confesso que eu estou tentando expandir meus horizontes. Então eu estou vendo aí a possibilidade de uma aquisição de um Kindle, né, para fazer a leitura com e-books. Já tentei fazer leituras em PDF, já tentei baixar em PDF, só que não é legal porque você cansa mais a vista. Então eu acho que num aparelho assim parecido com o celular ou um livro, eu acho que a leitura fica um pouco mais prazerosa. Pesquisei bastante e eu vi relatos de alguns amigos que estão lendo em forma de e-books e que pra eles funcionam muito. Você tem um acervo grande, né? Você pode ter vários livros em um só aparelho e levar ele pra todo lugar. Então pra você locomover é muito mais fácil. Mas eu prefiro ainda o livro físico. Então mesmo que eu tenha o e-book, eu acho que eu compraria o físico e teria as duas versões. Você tem um hábito exclusivo pra ler? Tenho.
eu tenho alguns hábitos que eu posso até chamar de manias, né? Mas são bem tranquilas. Por exemplo, eu gosto de ler sozinha. Pegando de outra pergunta, eu gosto muito de ler só. Um hábito meu de ler mesmo. Então, eu gosto de ler sozinha, no meu cantinho, tranquilo e silencioso. Eu gosto muito também de estar lendo e de uma hora pra outra eu fecho o livro e vou olhar a capa. É uma mania, eu acho que é mais do que um hábito, é uma mania. Então eu tô lendo e de uma hora pra outra eu fecho o livro e vou olhar a capa e vou contemplar aquela capa. E às vezes eu me pego suspirando se for um livro muito bom. Gosto muito também de fazer anotações em post-it. Aqueles marcadores de página pequenininhos não, aqueles post-it pequenininhos não. São aqueles blocos maiores mesmo, onde eu faço anotações, até mesmo para me ajudar na hora de fazer as resenhas. E uma outra coisa, eu nunca uso a orelha do livro para marcar a página. Eu acho que acaba com o livro, deforma o livro pra mim. Então eu vou pesquisar isso pra vocês. Mas, gente, eu acho que a orelha, se foi feita para marcar livro, foi uma péssima ideia. Porque se você estiver no meio do livro e você for tentar marcar com a orelha, você deforma o seu livro. Então eu não uso, a não ser que eu use ele nas primeiras páginas, nas primeiras 10 páginas no máximo. Depois disso, é marcador de livro, é marcador de página. Próxima eu não pergunta. uso de jeito nenhum. E última pergunta número 7. As capas das séries têm que combinar ou não importa? Tem que combinar. Pra mim, faz toda a diferença a série, nem que seja uma série de 10 livros, mas que elas estejam todas casando. Por exemplo, a série que eu acho mais linda e que eu acho que super combina com o outro, uma sequência incrível, que eu inclusive não tenho, mas que sempre que eu vejo em fotos de colegas minhas, de outras páginas do Facebook, enfim, quando eu vejo na livraria, eu acho perfeita. É a capa da série A Seleção. Então todos os livros da Seleção, a Coroa, a Elite, a sequência toda dos livros, ele é bonito em todas as posições possíveis. Então é perfeito o livro e super combina. Então pra mim, as capas têm que combinar. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Foi uma tag curtinha, tranquila, mas foi uma delícia de fazer. Eu adorei compartilhar com vocês esses meus hábitos de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei para me ajudar na divulgação do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber outros vídeos, né? Que mais vídeos virão por aí. Me sigam nas redes sociais, que lá eu posto tudo que eu tô fazendo, os livros que eu tô lendo, enfim, lá vocês conseguem me acompanhar e ver tudo que eu tô fazendo com relação a isso, tá? Então, um grande beijo, tchau e até o próximo vídeo.